Bem-vindo a mais um Cyber Talks 2023. Obrigado, Adriano Lima, por estar com a gente. Seja bem-vindo ao Cyber Talks. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. O Adriano estava colaborando aqui com a gente antes sobre os processos de lei de proteção de dados. E o Adriano também vem da parte de advogado, então isso é muito bom. E também agora trabalha na parte de cyber. Como que a gente pode tentar criar um processo dentro de vários sistemas distribuídos de compartilhamento de arquivos. Então, seja file, você mesmo citou, de repente, Share Drive, Google Drive, Dropbox, Box, por aí vai Todos outros box da vida. Adriano, seja bem-vindo. Obrigado, Rafael, grato aí pelo convite, é um prazer estar aqui participando desse evento muito legal hoje, primeira vez e, de novo, um prazer. Então, sempre que precisar, estamos à disposição. Bom, da minha área, desse meu perfil, que é um mix do direito, né, do legal e também da privacidade, da cibersegurança, atuando mais hoje fortemente na parte de cyber, de tecnologia, a gente tem encontrado vários desafios nessa linha, justamente de proteger os dados, de apoiar, né, o jurídico nessa questão da proteção de dados pessoais, da própria LGPD. A gente tem uns desafios nessa linha onde o dado não estruturado hoje é a bola da vez e obviamente, proteger o direito do titular é esse desafio. E para isso a gente tem que buscar algumas formas de a gente conseguir evitar isso. E por mais que a gente conscientize, converse com os nossos colaboradores, os nossos parceiros todos, a gente ainda assim precisa ter a ferramenta, né? Então, como a gente estava falando de inteligência artificial, também tudo isso, além do nosso time estar preparado, temos que ter ferramentas boas, a gente precisa ter ferramenta que nos ajude até a não depender muito do nosso time, né? Mas, de qualquer forma, é um jogo de xadrez ali, né? Porque, como você muito bem falou, a gente também precisa ter um time para ajudar a manejar essas ferramentas. Então, o nosso desafio hoje é esse jogo de xadrez, é você conseguir mexer com essas peças de forma que você, ainda assim, traga um resultado bom para a empresa, ou seja, não traga aumente seu budget muito, né, nesse sentido, mas que também a gente possa dar uma garantia para o titular, dar um apoio para o compliance, para o legal da empresa, no sentido de salvaguardar os dados e também, obviamente, minimizar o risco que a gente tem com esses dados aí nas nuvens, nesses ambientes, né, que hoje é um desafio. Então, algumas ferramentas elas têm sido muito bem-vindas nesse aspecto. A gente está procurando, olhando, né, na verdade, esse dado não estruturado com atenção, cuidado, classificação dos dados, né, essa é uma questão bastante importante, porque depois que o dado vaza, você precisa ter essa visão de como que você vai contactar o teu titular e dar a ele a notícia, olha, ou garantir que não teve realmente um dano, porque é aí que a lei de proteção entra. Se você tem um vazamento e se teve um dano efetivo nesse dado que cause um dano para o titular, aonde nós temos o problema. Então, a gente precisa ter essa certeza de quem acessou, que dado que a gente tinha aí nesse específico lugar, né, seja num Google Drive da vida, seja num file server, enfim, num ambiente de compartilhamento de dados. Então, nós aí, da área de cibersegurança, a gente tem tido esse desafio bastante grande, que também é uma forma de a gente, né, mexer com essas peças aí e apoiar, ajudar a empresa, né, proteger os dados dos nossos titulares. É muito interessante, porque eu acho que todos têm uma grande indicação de que fazer o processo de lei de proteção geral de dados é fácil. Faz uma vez e acabou. Está feito, fiz, pronto, passei. E não é bem assim. Então, acho que o que você está falando, acho que ainda está para vir algo, né? Não no futuro tão distante, acho que bem próximo, já que a AI está fazendo parte diária já, de como manter esses processos em vez de ser coordenado por mãos, né? por mão de obra. Não que não seja essencial, mas eu acho que a qualificação hoje está tão escassa que hoje você vai ter que ir para outras tecnologias, no que aquele momento repetitivo ou processos que foram criados não só depende de pessoas. Então, né, um grande exemplo, acho que a gente pode falar sobre supermercado. O supermercado tem os caixas com as pessoas, mas tem os caixas que não tem pessoas. Então, assim, um paralelo bem distante, mas porém é como a cibersegurança tem que tratar, porque também, logo, você não vai achar mais caixas para trabalhar
na quantidade que você precisa, pela escalabilidade que você precisa do negócio. A mesma coisa se aplica para a cibersegurança. Então, nesse processo que a gente sabe que é uma coisa que muda diariamente ou a cada minuto, como que a gente pode usar a parte da AI ou como que a gente poderia trazer para que as empresas então possam adotar a tecnologia. Mas não é só a tecnologia, como eu falei para mim, e você também citou, é a parte de ter a pessoa coordenando também a tecnologia. Exatamente. Bom, é um desafio bastante grande, né? Como eu estava dizendo, hoje as ferramentas elas têm evoluído bastante nesse sentido e um tópico que me chama bastante atenção é justamente esse, da possibilidade de você ter uma ferramenta que ela te ajude a gerenciar o ambiente, te alertando com base numa base ou com base numa inteligência, né, que te dê esse apoio, né? Mas de qualquer forma a gente ainda tem que ter um time ali para estar de olho nesses alertas, porque gerar o alerta e alguém ter que atuar nesse sentido ainda depende um pouco do ser humano, mas cada vez mais eu vejo essa possibilidade da IA, da inteligência artificial ajudando as empresas no combate da segurança. Então, tanto na proteção da base de dados, quanto a base de dados gerando também insumos. Então, eu lembro de uma época aí, que também não é tão distante, onde a gente fazia muito uso da machine learning, que dava inputs ali para o AI. Hoje não, o AI já está vindo com o chat GPT, sim, praticamente você tem que moderar o chat para tomar cuidado com o que ele fala e com o que ele faz, porque às vezes ele já quer sair andando sozinho, fazer tudo, calma, não. Então assim, algumas ferramentas elas têm essa condição, outras ainda carecem de um pouco de mais de aprendizado, por exemplo, algumas ferramentas que precisam, por exemplo, controlar um ambiente com senha, onde você cria um dicionário, coloca ali umas senhas que elas são mais difíceis, mas ainda assim a gente está populando, está endereçando, né, inserindo esses dados, criando um pouco da inteligência. Agora, você conseguir ter esse meio termo, onde você reduz a mão de obra, aumenta a tecnologia com o uso da AI, né, e conseguir equilibrar isso em termos de custo, é um desafio, um equilíbrio de pratos grandes aí que nós temos, mas que tem sido bem legal. Eu tenho visto boas ferramentas, estou acompanhando algumas ferramentas nesse sentido, então acho que a gente tem potencial, tem futuro, óbvio, salvo as suas, né, considerações específicas no sentido no chat GPT mesmo, que tem aí algumas, eu particularmente tenho algumas polêmicas que eu acompanho, que eu vejo que são necessárias a gente ter uma atenção especial, mas falando das ferramentas em si, que nos apoiam, tem bastante ferramenta nesse aspecto, as ferramentas de malware protection mesmo, que tratam lá com EDR, XDR, que fazem todo esse cruzamento, que acompanham o perfil de um e-mail, por exemplo, ou de um arquivo que está navegando dentro de algumas máquinas, essa ferramenta já traz uma inteligência que você já fala, ó, tá esquisito isso aqui, vamos lá olhar, já separa a máquina, traz a máquina para perto, faz um scan. Então, nesse sentido, você começa a sentir um pouco mais de conforto, óbvio, que tem os falsos positivos, né? Tem aquela questão de você achar que é, mas na verdade não é, mas você tem sempre que ir atrás, tem que sempre que duvidar, senão, se você deixa, o risco está lá. Então, você pode achar que está tranquilo. Exato, radar sempre on, senão o risco pode se tornar, né, realmente um problema. Um incidente. Um incidente. Aí já é tarde. Adriano, obrigado pela participação do nosso Cyber Talks. É fantástico poder passar o conhecimento para todos e colaborar com todos que nos assistem. Imagina, eu que agradeço, fico à disposição, precisando, Rafael, só chamar. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Agradeço.